Nara Trotsky, com a mesa de hoje sobre o trotskismo e a luta contra as opressões de raça e gênero, com a Maíra Machado, que veio para substituir a Diana Assunção. A Maíra é militante do Pão em Rosas e do MRT, e a Jane Barros, que é formada doutora em Sociologia pela Unicamp e professora da Unifesp. Também é militante do PSOL. Então, passo a palavra para a Maíra. Boa noite. Como ela falou, eu estou vindo no lugar da Diana. Queria pedir em nome dela desculpas, porque ela ficou doente. E eu recebi o convite de supetão. Nós estamos aqui para poder discutir sobre a questão das mulheres e o trotskismo. Eu fiz História aqui na PUC, fiz Ciências Sociais na Fundação Santo André, hoje sou professora da Rede Pública Estadual e sou candidata também a deputada estadual pelo MRT. Queria começar esse debate, antes de tudo, fazendo uma denúncia desse processo eleitoral que está acontecendo hoje no nosso país, que não vai levar, não vai terminar com o golpe institucional que está em curso e, na verdade, impõe que a burguesia escolha a dedo o seu candidato à presidência para poder seguir fazendo os ataques que estão acontecendo já no governo Temer, mas que já vinham de antes no governo do PT, e eles estão fazendo um processo eleitoral tutelado pelo Judiciário e pela Lava Jato, para que eles possam seguir atacando o conjunto da classe trabalhadora. Então, eu queria, antes de mais nada, começar com essa denúncia, nesse momento histórico que a gente está vivendo no país. Aí, agora, entrando no tema. Para falar do Trotsky e a luta das mulheres, é preciso retomar a grande experiência que foi a Revolução Russa. A Revolução Russa foi um verdadeiro laboratório para testar e colocar em prática as ideias bolcheviques para a libertação das mulheres. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o marxismo revolucionário e o trotskismo em particular sempre defendeu uma visão da luta das mulheres totalmente ligada à luta de classes e à leitura marxista da realidade, que parte de entender a sociedade dividida em classes e a necessidade de acabar com ela como condição necessária para abrir espaço ao fim de qualquer forma de opressão. O Trotsky dizia que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com os olhos das mulheres. A gente vai voltar a essa ideia no final. O interessante do pensamento do Trotsky é justamente a dialética da luta por direitos e a luta pela verdadeira liberdade e felicidade das mulheres, sem nenhuma diferença com os homens. Isso é uma visão romântica sobre a própria revolução e sobre a libertação das mulheres, mas sim de uma batalha científica para como realmente avançar para conseguir conquistar o fim das opressões. O centro do pensamento dos bolcheviques sobre a questão da libertação feminina se dava em 4 princípios. O primeiro, união livre. O segundo, emancipação das mulheres através da independência econômica. O terceiro, socialização do trabalho doméstico. E o quarto, o gradual e inevitável desaparecimento da unidade familiar. Sem avançar nesses pontos, ao lado da planificação da economia e do monopólio do comércio exterior, não seria possível abrir espaço para a libertação das mulheres, incluindo aí a perspectiva internacionalista da Revolução, que foi uma das principais teses do Trotsky. A Revolução Russa, que aconteceu em 1917, criou um Código da Família, da Tutela e do Casamento no ano de 1918, um dos códigos mais avançados para discutir a questão da família, que já existiu na história da humanidade, pelo menos na história moderna, que colocava algumas coisas. Em 1918, legalizou o divórcio. Até por cartão postal a pessoa podia se divorciar. Por carta, de tudo quanto é jeito, a pessoa podia se divorciar. Legalizou o aborto. No nosso país, uma realidade que acontece que 4 mulheres morrem por dia vítimas de aborto clandestino. Em 1918, a Rússia revolucionária legalizou o aborto. Acabou com a divisão existente entre filhos legítimos e filhos ilegítimos. E avançou muito em relação à questão da socialização das tarefas domésticas. Como Trotsky já defendeu amplamente em seu texto a teoria da revolução permanente, nas 3 leis da permanente, uma revolução necessariamente passaria por um processo de metamorfose interna. Uma vez que os aspectos mais difíceis de transformar são aqueles preconceitos e hábitos inculcados pela exploração capitalista. E no caso da Rússia, um país atrasado, majoritariamente camponês e feudal, essa tarefa de transformação se tornava ainda mais difícil, porque estavam colocados ali diversos preconceitos sociais gigantescos.
Alguns que a gente vive num país bem atrasado nesse sentido, né? Mas alguns bem mais atrasados do que a gente vive aqui. Então é por isso que o Trotsky, ao longo dos seus textos, dá enorme centralidade a essa mudança por baixo. Da mesma forma que Lenin também era um fervoroso defensor das leis e políticas para livrar as mulheres do trabalho doméstico não remunerado e garantir a igualdade perante os homens. Mas considerava que isso não era o suficiente. A possibilidade de que no transcurso da construção do Estado operário, rumo ao socialismo internacionalmente, famílias proletárias buscassem exercer métodos comunitários de criação das crianças, de alimentação e lavagem das roupas, era também parte de exercer um poder desde a base da classe operária russa, envolvendo os operários e camponeses homens nesse combate cotidiano pela igualdade das mulheres. No discurso de 1925, chamado Proteção das Mães e a Luta pela Cultura, o Trotsky demonstra de forma contundente como os preconceitos ocupam um lugar destacado entre as camadas mais privilegiadas da classe operária. Ele cita Lenin, que buscava avaliar os partidos da classe operária de acordo com a sua atitude em relação às nações oprimidas, para concluir a citação. Se tomamos, por exemplo, o operário inglês, será relativamente fácil despertar nele a solidariedade para com o proletariado de seu próprio país. Participará das greves e estará, inclusive, disposto a fazer a revolução. Porém, será muito mais difícil que se sinta solidário com um cule chinês, que o trate como irmão explorado, já que isso implica em que rompa com a carapaça da arrogância nacional solidificada durante séculos. Trotsky utilizou esse exemplo para dizer que, da mesma forma, encontra-se solidificado durante milênios, muito mais do que séculos, a carapaça dos preconceitos do chefe da família frente à mulher e à criança. Então, o Trotsky dizia que a mulher é o cule, esse trabalhador chinês, da família. Por isso, nesse discurso às mulheres operárias, ele completou: vocês devem ser a força moral que arrastará com esse conservadorismo enraizado na nossa velha natureza, na escravidão, nos preconceitos burgueses e nos da própria classe operária, que nesse sentido arrasta o pior das tradições camponesas. E todo revolucionário consciente, todo comunista, todo operário e camponês progressista se sentirá obrigado a vos apoiar com todas as forças. Então, para o Lenin e para o Trotsky, a planificação da economia era a condição material para a libertação das mulheres. Porém, eles viam como insuficiente, porque justamente era necessário que tivesse uma revolução profunda em todos os costumes e preconceitos sociais. Para além das leis que o Estado operário promulgou, considerado por ambos como extremamente avançadas, era preciso se chocar também com o atraso que ainda existia em amplos setores de massas. O Estado operário, portanto, tinha uma série de elementos de transição, que buscavam lidar com costumes e questões do modo de vida que ainda eram predominantes em uma sociedade capitalista, ainda que feudal como a Rússia, mas que não poderiam ser destruídos do dia para a noite, como a própria organização familiar. No texto, para construir o socialismo é preciso emancipar a mulher e proteger a maternidade, Trotsky diz que a profundidade do problema da mulher está dada pelo fato de que ela é, em essência, o elemento vivente no qual se entrecruzam todos os fios decisivos do trabalho econômico e cultural. É nisso que residem os esforços para libertar a mulher economicamente do jugo do homem, com leis que protegessem a maternidade, mas também libertar as mulheres das tarefas domésticas, permitindo um novo horizonte, inclusive com o esforço empreendido por Lenin para que as mulheres passassem a ocupar postos de direção no Soviet e no próprio Estado operário. Essa definição, bem como a experiência prática, arrebenta com todas as teorias que consideram que a luta contra a opressão à mulher não é uma luta revolucionária, ou até mesmo teorias que buscam igualar o problema de classe e o problema de gênero, diluindo a questão de classe, sem levar em conta que metade da classe trabalhadora hoje no mundo é mulher, e no caso brasileiro é mulher negra. A Revolução Russa é a expressão máxima da máxima dialética entre ambas, como poderemos ver nessa citação do Trotsky do mesmo texto. Assim como era impossível construir um Estado soviético sem libertar ao campesinato dos laços de servidão, também será impossível construir o socialismo sem libertar a mulher operária e camponesa dos grilhões do trabalho com a família e o lar. A libertação da mulher significa cortar o cordão umbilical que ainda une o povo às superstições do passado. Ao mesmo tempo, é importante ver como Trotsky encarava o processo de burocratização stalinista do Estado operário na Rússia.
Enquanto defendia a Revolução Socialista diante das perguntas da revista Liberty, do texto 14 perguntas sobre a vida e a moral da União Soviética de 1933, era também capaz de dilacerar o cerne da burocratização stalinista do Estado operário no excelente texto O Termidor do Lar, que integra sua importante obra Revolução Traída. Trata-se de uma visão objetiva do caráter do Estado operário, da situação da burocracia stalinista e da necessidade de uma revolução política que defendesse as conquistas da Revolução e recolocasse no poder a classe operária russa na luta pela Revolução Internacional, como única forma de avançar no socialismo. Nesse texto, então, sobre a situação da família no Estado operário, Trotsky resume de forma bem contundente o que ele já tinha desenvolvido em outros 2 textos que também compõem essa compilação, que é um texto da velha, a nova família, e a família e os rituais. Esses 2 textos são de um livro que chama Questões do Modo de Vida, que inclusive quem quiser conhecer tem uma banquinha que está vendendo aqui na frente. E ele defende aí a tese de que a família é uma pequena empresa, né, por causa das suas tarefas domésticas, que aprisiona a mulher dentro do lar, atrofiando sua mente e impedindo qualquer tipo de liberdade, e que, portanto, é tarefa do Estado operário libertar a mulher das tarefas domésticas. Quando ele foi perguntado se o socialismo destrói a família, ele respondeu a seguinte coisa: se alguém entende por família uma união compulsória baseada no contrato matrimonial, na bênção eclesiástica, propriedade de direitos e o passaporte comum, então o bolchevismo destruiu completamente essa família. Se alguém entende por família o domínio ilimitado dos pais sobre os filhos e a ausência de direitos legais para a esposa, então o bolchevismo, desafortunadamente, não pode acabar por completo com esse resíduo de barbárie social. Se alguém entender por família a monogamia ideal, em seu sentido real e não legal, então os bolcheviques não podem destruir algo que não existe e nem existiu, salvo em afortunadas exceções. Toda essa visão e essas experiências expressas no pensamento do Trotsky têm seu coroamento no texto O Termidor do Lar, uma verdadeira arma de combate ao stalinismo. Trotsky vai demonstrar a traição levada a cabo pelo stalinismo, e particularmente como esse verdadeiro termidor se expressa no retrocesso em relação à luta das mulheres. A crítica mais feroz do Trotsky nesse âmbito é o retrocesso em relação ao direito ao aborto, que foi legalizado em 1918 e depois em 1936 se retrocedeu. Então o Trotsky falando aqui. Um dos membros do Tribunal Supremo Soviético, Soltz, um especialista em questões relacionadas ao casamento, justifica a próxima interdição do aborto, dizendo que, não conhecendo a sociedade socialista o desemprego, ela, a mulher, não pode ter o direito de rejeitar as alegrias da maternidade. Filosofia de padre, ainda por cima com punho de policial. Essa é a citação do Trotsky. O que significou, então, a burocratização stalinista na luta das mulheres? A gente está falando aqui de um país que teve avanços concretos em relação à questão das mulheres, em relação à questão da homossexualidade, e que depois teve um retrocesso brutal também, né? Então, por exemplo, em 1934 se proibiu a homossexualidade. E a prostituição acabou se convertendo em um delito. Não respeitar a família se converteu numa conduta burguesa ou esquerdista. Stalin declarou em 1936: o aborto que destrói a vida é inadmissível no nosso país. A mulher soviética tem os mesmos direitos que os homens, mas isso não a exime do grande e nobre dever que a natureza lhe assinalou. É mãe, ela dá a vida. Isso é o Stalin. Instauração da pena de morte a partir dos 12 anos. A mulher que tivesse mais de 10 filhos ganhava uma medalha de mãe heróica. Então a gente está aqui falando do retrocesso stalinista de uma Rússia soviética em que as mulheres foram a linha de frente do processo revolucionário e que tiveram conquistas democráticas importantes, e depois essas conquistas foram totalmente rifadas pelo bem da grande e maravilhosa pátria russa, que era essa a concepção do Stalin. Voltou também nesse momento a condição de filhos ilegítimos. O divórcio se transformou num trâmite super custoso e cheio de dificuldades. Quando a gente olha a Rússia hoje, o nível de retrocesso social que existe naquele país, a gente vê uma fonte histórica bem concreta, que foi o próprio stalinismo e a derrota das conquistas da Revolução Russa. Então, ou seja, no âmbito geral da Revolução, o processo de burocratização stalinista significou uma contra-revolução. Isso também se expressou no lar, ou seja, nos elementos mais fundamentais da transformação da vida das mulheres.
Nesse âmbito, significava um retrocesso total nas ideias libertárias. O que estava acompanhado da definição de que a tomada do poder tinha sido 90% da revolução. Ou seja, que faltava muito pouco para a revolução ser completada. Faltava só ela ir se desenvolver internacionalmente. Essa teoria é a teoria stalinista de revolução em um só país, que se contrapunha totalmente com o que o Trotsky defendia, por exemplo, nesse momento, de que apenas 10% das tarefas revolucionárias tinham sido efetivadas na União Soviética. O Stalin era o oposto. 90% já tinha sido feito, então a vida já estava uma maravilha. O Trotsky, então, partindo de dizer que 10% somente tinha sido efetivado, ele dizia que a revolução começa no nível nacional, avança internacionalmente e pode se completar mundialmente. Mas é preciso dizer que o stalinismo perseguiu enormemente o Trotsky e toda a oposição de esquerda, incluindo grandes dirigentes oposicionistas, mulheres como Eugênia Bosch, Nadeja Jove, Tatiana Miagkova, Larissa Reisner, entre outras. Eugênia Bosch era considerada pelo Trotsky como a grande agitadora de exércitos. E Larissa Reisner, o Trotsky dizia, que era um meteoro incendiário que passou no céu vermelho da Revolução. Então, tudo que a Revolução Russa proporcionou à mulher, desde o protagonismo de tantas revolucionárias, até dar passos concretos para abrir o espaço para a libertação das mulheres diante da vida, e não somente da lei, passando pelos retrocessos do stalinismo, temos que pensar e imaginar que Trotsky e os bolcheviques e as bolcheviques fizeram tudo isso garantindo direitos elementares das mulheres 56 anos antes que os Estados Unidos. Legalizaram o aborto. 50 anos antes que a Inglaterra, colocaram fim à perseguição aos homossexuais. 70 anos antes que a Argentina, liberaram o divórcio. 77 anos antes do que o Brasil. Há 102 anos, então, da Revolução Russa, o aborto segue sendo clandestino no Brasil, na Argentina, e agora no Brasil, governado por um governo golpista, eles querem estraçalhar totalmente a vida dos trabalhadores, em especial a vida das mulheres, em especial a vida das mulheres negras, que no nosso país já ganham muito menos do que os homens brancos, trabalham nas piores condições e, de fato, são as mais exploradas. Mas também não foi durante os 13 anos do PT que o aborto foi legalizado e que as mulheres puderam ter um nível de vida superior. Por isso, a gente tira muitas lições do pensamento do Trotsky sobre a questão das mulheres. O primeiro, e que está todo mundo de acordo, é que a gente tem que destruir o patriarcado. Isso aí é uma consideração geral que a gente concorda. Mas a segunda lição, talvez não tenhamos todos acordo, que é o patriarcado só vai ser destruído com a destruição do capitalismo. Porque depois disso, muitas correntes do feminismo, seja o radical, que considera que os homens são os inimigos, ou seja, o feminismo pós-moderno, que isenta o Estado capitalista no que tange à opressão de gênero, muitas correntes não consideram que é necessário destruir o capitalismo para que as mulheres possam avançar na sua condição de vida. Ou até mesmo as vertentes do reformismo que acham possível administrar o capitalismo, fazer um capitalismo um pouquinho melhor, um pouquinho mais agradável, Você não precisa combater, você pode ajustar uma coisinha aqui, outra ali. Uma mentira que a gente pode ver na realidade concreta, atual, com as experiências, por exemplo, do Syriza na Grécia. Foram lá dar uma reformadinha no capitalismo, fizeram até plebiscito, para o pessoal lá responder se era a favor ou contra os ajustes, o pessoal respondeu que era contra, depois o próprio Syriza foi lá e aplicou. Então, é justamente contra essa concepção que a gente está debatendo. A experiência da Revolução Russa e o pensamento do Trotsky mostram que essas lutas são inseparáveis, que é utópico considerar que é possível libertar as mulheres mantendo uma sociedade baseada na exploração. Como nós, por exemplo, podemos ser livres se um trabalhador negro no Brasil continuar sendo explorado? Que liberdade é essa? Então, esse é o questionamento. Muitas dessas ideologias radicais foram cooptadas pelo Estado Democrático de Direitos, buscando uma ampliação do Estado a serviço de fortalecer o capitalismo. Hoje a gente vê, por exemplo, as demandas das mulheres sendo colocadas na TV pela Avon, pela Natura, as demandas dos negros também. Passa toda uma concepção que parece que está indo tudo bem, A gente está lá até com a nossa demanda na televisão, enquanto isso a gente continua sendo ultra explorada pelo sistema capitalista.
Então, tudo isso passou a ser parte da agenda estatal em colaboração com os governos. Então, a gente está vendo que a luta por representatividade tem se transformado em um verdadeiro elemento de dominação. Por exemplo, a Angela Merkel. Será que ela é uma representante nossa, das mulheres? Será que tem sororidade? É uma palavra que todo mundo fala muito, né, hoje em dia. Tem sororidade entre a Angela Merkel e a menina palestina que ela mandou de volta para o seu país em rede pública? Tem sororidade entre elas? A gente está vendo a luta por igualdade se transformando num mecanismo para explorar melhor ainda as mulheres. Por exemplo, diante dos 8 milionários do mundo inteiro, o que a gente tinha que reivindicar? Que também fossem mulheres, as milionárias? Sendo que hoje, nesse momento, 70% da população mais pobre do mundo é composta de mulheres e meninas que vivem abaixo da linha de pobreza. Para a gente poder se emancipar, a gente tem que reivindicar ser milionária igual esses 8? Ou será que a gente tem que combater fortemente a sociedade que a gente está colocado? Muitas vezes, querem transformar a luta das mulheres em resignação. E não como mulheres que podem, junto à sua classe, serem sujeitos à transformação da sociedade. Por isso que a gente quer colocar o debate de estratégias. E por isso o trotskismo, as ideias do trotskismo são vitais para um momento como o que a gente vive, que o movimento de mulheres internacionalmente é algo imparável. As mulheres vêm se mobilizando em tudo quanto é canto do mundo. Na semana passada, por exemplo, eu tive a felicidade de estar lá na Argentina. 1,5 milhão de mulheres estavam nas ruas de Buenos Aires, num lugar em que a população é de 3 milhões de pessoas. Ou seja, estava todo mundo ali. E a gente viu o que o Senado votou, que foi contra. E dizendo ainda, não, o debate democrático já foi feito. Já é democracia se debater o assunto. Só que tinha 1,5 milhão de pessoas nas ruas de Buenos Aires, sem contar nos outros lugares do país, lutando pela legalização do aborto, e o Senado argentino votou contra. A gente viu também marchas contra o Trump, de mulheres, contra o machismo, contra também o racismo. A gente viu todo o movimento na Argentina que vem se desenvolvendo do Ni Una Menos. Né? Nosso país, por exemplo, é campeão de feminicídio. Campeão. E quando você fala sobre isso, o pessoal até acha que nem existe essa palavra feminicídio. Ainda falam, mas homem também morre todo dia, né? Todo mundo morre todo dia, né? Mas as circunstâncias não são as mesmas, né? Então, esse fenômeno das mulheres que está em curso hoje mostra, ao contrário do que quer a burguesia, que a gente não é vítima impotente. Nós somos insurretas, insubordinadas. Nós estivemos na linha de frente dos grandes processos revolucionários. Esse fenômeno que está em curso hoje no mundo de mulheres é o que pode permitir que a gente passe por cima das burocracias sindicais que estão encasteladas há anos. Porque as mulheres, com a sua força de combate, podem sim trazer junto consigo todos os trabalhadores, todos os explorados, para que a gente possa combater esse sistema de classe, que é o sistema capitalista. Frente à feminização do trabalho, a gente pode, então, trazer o rosto feminino como rosto do sujeito revolucionário, assim como foi também na própria Revolução Russa. Então, resgatar o pensamento do Trotsky nos ajuda a colocar de pé um feminismo incendiário, onde a opressão cotidiana é transformada em ódio de classe e combustível para o despertar de centenas e milhares de grandes personalidades femininas na história, sabendo que a condição de classe não é uma somatória a mais, senão a raiz de toda essa sociedade, colocando, portanto, sobre os ombros das mulheres trabalhadoras a possibilidade de que seja vanguarda na revolução, muito mais do que as mulheres foram nas experiências passadas. Então a gente luta pelo nosso direito ao pão, mas também pelo direito às rosas. Obrigada, gente. Obrigada, Maíra. Excelente fala. Passo a palavra agora para a Jane Barros. Gente, boa noite. Estamos todos aqui, depois de um dia supostamente cheio, né? Foi muito bom ouvir a Maíra, até porque acho que muitos elementos que ela colocou vão aparecer nas questões que eu trouxe aqui para a gente conversar. E por quê, né? Porque eu acho que no começo eu fiquei um pouco triste quando eu vi essa sala vazia, depois ela começou a encher um pouquinho, mas não é nenhuma grande surpresa.
infelizmente não é uma surpresa, que o debate de opressões é tratado de uma maneira tão subalterna e tão secundarizada quando a gente discute teoria social, teoria revolucionária. E eu acho que isso é um sintoma, né? Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi várias pessoas entrando, homens e mulheres, negros, né? Fiquei muito feliz, quero só dizer isso, que eu estou feliz, tá? Vou começar a conversa. Então, acho que por que vai aparecer muitos elementos? Porque acho que a contribuição de Trotsky e dos trotskistas para essa discussão é colocar o debate, tanto da mulher como da questão negra, numa perspectiva estratégica. Então, acho que nesse sentido, são muitos pontos de conexão aqui. E esse não é um debate óbvio, porque o debate que a gente está fazendo hoje, acho que nós, negros e negras, não é um debate fácil e tem que tomar muito cuidado para que não seja sectário também, porque qualquer postura sectária vai fazer com que andemos 10 casas para trás, mas é um debate urgente, porque o que está colocado são as nossas vidas em jogo. Então, não é um debate escolar, não é um debate acadêmico. Então, eu estou professora hoje, mas não é meu tema de pesquisa, mas sou uma militante socialista, faço parte de uma organização que se chama Comitê por uma Internacional dos Trabalhadores, e que, na verdade, o que eu tentei trazer aqui, alguns elementos para a nossa fala, foi uma sistematização que não é minha, na verdade, que é dos meus camaradas antes de mim, que eu, inclusive, não sei se estou à altura disso, porque, sinceramente, não é a questão que eu mais me debruço, mas acho que foi um esforço, e foi muito bom. Eu agradeço muito o convite que o Pedro me fez, porque me fez olhar para isso de novo e olhar, inclusive, a partir das premissas que eu acredito no processo de luta e de organização, para pensar a realidade a partir da minha própria questão, a partir da questão negra, a partir da questão, enfim, do nosso povo e o que Trotsky e os trotskistas podem contribuir para essa discussão. Então, a primeira coisa, eu acho que é esse elemento estratégico, e segundo, que o que eu quero trazer aqui para o debate não é para ser coerente, tentar ser coerente com o método marxista, enfim, ou com quando Trotsky escreveu aquele livro do Em Defesa do Marxismo, né, o rigor necessário para fazer as nossas análises, é que não eu não estou fazendo um copy-paste assim, das experiências, né? Não é uma tentativa de procurar fórmulas e nem de dizer que, nossa, como ele era fantástico e estava tudo certo. Até porque eu acho que o trotskismo não é capela, e não pode ser. Não é capela, não é seita. Então a gente tem que pensar isso sobre a luz dos elementos que foram colocados naquele momento e quais as contribuições para a gente pensar hoje. Esse é o esforço. Se eu vou conseguir, eu não sei, mas é o esforço. E aí eu acho que, tentando também, dando continuidade a esse esforço, esse rigor, para pensar a questão negra, eu acho que eu preciso primeiro localizar ela historicamente. E aí eu trouxe alguns elementos do debate que o Trotsky realizou com militantes trotskistas do SWP norte-americano, que foi um partido que surgiu enquanto Partido Socialista dos Trabalhadores, que rompe com os stalinistas, com o Partido Comunista, num dado momento da história, nos anos 20, porque percebe que a forma que os camaradas que estavam bastante influenciados pelos stalinistas estavam pensando como a luta deveria ser dada, a continuidade, eram formas equivocadas. Então, a partir dos anos 20, esses camaradas convocam o Trotsky para alguns debates, para algumas provocações. E o que eu achei muito interessante nessas conversas é que o Trotsky, inclusive, para ser coerente com a sua questão, ele coloca, olha, eu não estou aí para saber exatamente o que está acontecendo, mas tem algumas questões a colocar. E ele, no alto da sua certeza em algumas delas, tenta colocar, inclusive cometendo excessos, inclusive sendo corrigidos por alguns camaradas. E eu acho que esse movimento é um movimento importante para pensar como a gente pode construir sínteses. Como a partir das experiências e do debate, porque é muito comum também a gente ouvir que trotskista é isso, joga um tijolo, quebra um monte de pecinhas. Tem um elemento, pode ser, mas eu acho que tem mais do que isso, né? A gente está falando de conjunturas de um momento, né, da luta contra o capitalismo, lutar contra a maré, são muitos obstáculos colocados, são diferenças que aparecem, e muitas vezes os debates, pelo menos no texto ao menos, eles aparecem de uma maneira tão cortês, tão cordial, que faz a gente pensar de fato que essa afirmação às vezes pode ter alguns exageros. Então é isso, eu quero localizar um debate feito dos anos 20 até os anos 50, mais ou menos, entre Trotsky e depois os trotskistas, sobre a questão negra com os camaradas norte-americanos, onde essa questão estava aparecendo de maneira latente.
extremamente forte. E aí era necessário dar uma resposta do ponto de vista organizativo, né? Do ponto de vista, o que vamos fazer com isso? Para onde vamos com isso? A contribuição de Trotsky e dos trotskistas para a questão negra, eu acho que a gente poderia pensar a partir de alguns elementos, para além do debate, que foram discutidos nos encontros anteriores aqui. Um deles, inclusive, eu tive o prazer de ouvir sobre a Revolução Permanente e tal, que é, primeiro, a experiência da Revolução Russa, primeiro que é essa forma, né? Como se constrói sínteses, teorias, que é a partir da realidade concreta. Então, a experiência da Revolução Russa foi extremamente necessária, foi condição para que Trotsky formulasse a teoria da Revolução Permanente, a discussão do desenvolvimento, da teoria do desenvolvimento desigual e combinado, do programa de transição, enfim, que era impossível o socialismo no seu país. Mas qual que foi a contribuição disso? O que a gente pode pensar que essa experiência trouxe para a questão negra? Eu queria levantar alguns pontos. Primeiro, que a Revolução Russa ela foi capaz de trazer ou de mostrar, como o Trotsky falava, que os russos eram os negros da Europa. Pouco, talvez, genérico demais, mas para mostrar como países supostamente atrasados conseguiam e foram capazes de fazer revoluções. Fazer uma revolução, talvez a maior revolução da história. E, para além disso, dizer também como que, por conta do capitalismo, a partir do século XX, capitalismo imperialista, essa forma do capitalismo se organizar de maneira desigual, a única possibilidade de levar a cabo as questões democráticas seria através de uma luta anticapitalista, de um processo, né, de uma luta socialista, um processo revolucionário. Essa foi uma experiência muito importante para pensar. Então, a forma de combater para nós negros e para os camaradas negros dos Estados Unidos no século XX, a forma de combater o racismo passa necessariamente por questionar a sociedade capitalista. Essa era uma premissa. Porque as questões democráticas ou a vida dos negros, os direitos, não poderiam ser garantidos na totalidade dentro daquela sociedade. E a Rússia mostrou isso. Mostrou também o debate sobre as minorias nacionais. A Polônia e outras experiências, como era possível conviver dentro de uma mesma não vou chamar de nação, mas de um mesmo país, de uma mesma ideia, de uma ideia ampliada de país, mas como era possível conviver a partir de culturas distintas e de diferentes línguas, percepção do mundo, e como era possível isso, se o objetivo fosse o mesmo, que era garantir que esse humano pudesse ser o mais pleno possível. Então, outra experiência também, outra lição que eu acho que é importante para pensar a questão negra. E a impossibilidade do socialismo em seu país. Isso é muito importante quando a gente vai pensar o caso do Haiti, que eu quero falar um pouco mais adiante, mas é também uma outra premissa interessante, porque não é transformar a dificuldade em virtude, mas é dizer, é possível construir, no caso das pessoas, dos sujeitos mais vulneráveis e oprimidos pelo capitalismo, negros, negras, mulheres, LGBT, é possível construir, de fato, ou garantir direitos democráticos, ou construir uma revolução, mesmo, né, anticapitalista, uma revolução socialista, em um país só, num mar cercado por países capitalistas? O que está colocado para nós depois disso? Então, são questões que eu acho que são grandes contribuições para pensar a questão negra que a gente não pode secundarizar. Então, acho que eu agradeço o convite para essa discussão, porque eu acho que pelo menos me esforçou, me obrigou a pensar isso e trocar, e poder ouvir também de vocês e a gente pensar junto esse processo, porque não dá para jogar isso para debaixo do tapete, né? Então, queria uma citação. Trotsky, um dos congressos do SWP, esse partido que eu disse, que surgiu, né? Eles foram expulsos do Partido Comunista Americano, né, saíram, enfim, por divergência, fundam um novo partido, que eles passaram a ser conhecidos como os trotskistas, né? Porque eles acabam se aproximando das teses de Trotsky para se diferenciar das teses stalinistas, enfim, e do que Stalin vinha apresentando como propostas de desenvolvimento da luta na Rússia. E nos anos 20 e 29, em um dos textos trocados para esse congresso do SWP, Trotsky diz: se acontecer de nós, no SWP, não encontrarmos o caminho para os negros, então nós teremos um desperdício completo. A revolução permanente e todo o resto seriam somente uma mentira. E eu acho que é muito taxativo, mas muito verdade. E aí eu não estou aqui discutindo o balanço do SWP, porque também não é o momento da discussão. Mas esse era o debate que foi colocado. Ou a gente encontra uma saída conjuntamente
para essa questão ou não vai servir para nada essa discussão, essa experiência, né? Vai significar muito mais retrocessos do que avanço, possivelmente. E aí eu acho que isso inspirou esse debate até os anos 50, e aí eu queria falar um pouco sobre esse desenvolvimento. Em uma das cartas... Deixa eu ver 10 minutos. Em uma dessas cartas, que não necessariamente no debate congressual, que o Trotsky trocou com um poeta negro revolucionário, em 23, chamado Claude McKay, ele fala, é um debate que ele está falando sobre as táticas de organização de luta dos negros nos Estados Unidos, ele fala, primeira coisa, olha, é inegável que existe um preconceito no interior da classe trabalhadora. A classe trabalhadora branca, sobretudo a sua burocracia e a sua direção burocratizada, institucional, ela é extremamente preconceituosa. E é inegável que a gente consiga fazer um balanço disso. Então, primeiro, ele desconstrói qualquer visão romântica da classe trabalhadora. E ele reafirma que o racismo está presente ali. Segunda coisa que ele fala para esse poeta, o Claude, ele diz: a luta negra só pode ser dirigida pelos negros. Isso eu achei fantástico, porque qualquer discussão, vamos tirar o bote da sala, os esqueletos do armário, qualquer discussão de vamos colonizar a luta, então o marxismo está achando que os brancos vão, cai por terra numa afirmação que ele diz, não há, e ele reafirma isso em vários outros documentos do debate com a SWP, falando, não existe nenhuma possibilidade, os negros dirigem essa luta ou não terá luta, né? E diz que essa luta precisa ser construída de maneira conjunta com setores que querem romper com esse modelo de sociedade. Tentando, eu vou passar algumas coisas por conta do tempo. E aí ele propõe quais são os debates que aparecem, né, a partir dessas premissas. Então, quais são os debates que aparecem ao longo desses congressos, alguns desses, né, até a morte do Trotsky, 40, mesmo depois, quais são as questões? São 3 pontos, essencialmente, são debatidos, discutidos e, enfim. O Johnson é um codinome usado por um camarada, trotskista também, que escreveu Jacobinos Negros, Isso, James. Isso mesmo. Muito obrigada. Então, esse codinome era usado, enfim, por ele em alguns dos textos. E aí ele disse que ele queria fazer 3 debates. Ele paga a passagem, inclusive, ele vai para o México no momento em que o Trotsky estava lá, depois, para continuar essa discussão, mas eram 3 temas que ele quer debater, com Trotsky e os trotskistas. Primeiro, ele quer discutir a autodeterminação dos povos, essa discussão sobre os negros serem... O que os negros são nos Estados Unidos? Que, aliás, tem elementos muito parecidos para pensar a nossa realidade brasileira. Eles são uma minoria nacional, uma minoria racial. Parece um debate simples, mas tem um impacto gigantesco na organização da luta, tem consequências gigantescas. A outra discussão que ele ia falar era sobre a possibilidade de contribuir na construção de uma organização negra, de um movimento negro, de um partido negro. E, por fim, discutir qual era o programa e o plano para a organização. Pois bem, esse primeiro debate sobre autodeterminação, uma minoria nacional, uma minoria racial. Johnson, James, enfim, e outros camaradas defendiam que os negros dos Estados Unidos se caracterizavam como uma minoria racial. E esse não era um debate simples com Trotsky e com outros que se aproximavam dele. Eles defendiam o seguinte: hoje, nenhum dos estados do Sul tem maioria negra. Isso dá ênfase à migração pesada para o Norte. Colocamos a questão da seguinte forma: os negros, em sentido político, são uma minoria nacional, uma minoria racial. Os negros se tornaram totalmente assimilados, americanizados, e sua vida na América desequilibrou as tradições do passado, modificou-os. Não podemos considerar os negros uma minoria nacional, no sentido de ter uma própria língua separada. Eles não têm costumes nacionais especiais, ou cultura, ou religião nacional especial, nem têm interesses minoritários nacionais especiais. É impossível falar neles como uma minoria nacional nesse sentido. É, portanto, nossa opinião, que os negros americanos são uma minoria racial, cuja posição e interesses estão subordinados às relações de classe do país e dependendo deles. Então, esses grupos de camaradas, o que eles vão fazer? Qual é a discussão? Os negros não são só uma minoria racial, como não se veem apartados desse processo. Falam a mesma língua, são inclusive protestantes, têm a mesma religião e querem os mesmos direitos, inclusive, que outros trabalhadores como italianos, poloneses e tal têm também, porque são brancos. Então,
A discussão era sobre, esse debate sobre ser uma minoria nacional, ela tem que ser pensada a partir de uma realidade histórica concreta. Ela não é uma abstração, não é uma fórmula a ser utilizada em qualquer situação. Trotsky diz, olha, tudo bem, eu acho que, mas eu ainda não estou convencido que os negros do Sul não têm uma língua própria, não têm uma cultura. Eu acho que isso é um debate que precisa ser feito. E aí, nessa discussão, qual que era a preocupação dele? Que a discussão sobre os negros serem uma minoria nacional poderia potencializar uma luta anti-imperialista. Poderia organizar os negros nacionalmente e fortalecer a luta contra o imperialismo norte-americano. A grande questão é que esse debate, não vou conseguir reproduzir aqui, mas ele tem muitas nuances, ele é muito interessante na medida em que os camaradas vão respondendo e vão sofisticando e vão trazendo mais elementos para falar, olha, não é possível isso. Esse debate dos negros serem uma minoria nacional, da autodeterminação de um povo, é um debate que pode levar à separação. É um debate que pode ser entendido pelos camaradas negros como separatista e pode criar um obstáculo para a luta socialista. Achar que os negros são uma coisa à parte desse processo pode trazer mais problemas do que solução. E aí eles trazem casos, por exemplo, uns conflitos, específico conflito que foi bastante discutido nos anos 20 em Chicago, quando, inclusive, os racistas brancos vão para os bairros negros, os policiais sitiam os bairros negros e dizem que os negros têm que ser expulsos de lá. Os trabalhadores brancos se aliam, fazem greve, falam ninguém volta até os policiais saírem daqui. Os policiais vão, pintam as caras de negro, tentam fazer motins para provocar isso, tá? Os trabalhadores brancos não concordam, se aliam à luta e falam, a gente só vai voltar quando os policiais saírem. Essa luta, e no argumento do texto do Johnson James, o argumento é o seguinte, olha como a unidade entre trabalhadores brancos e negros é absurdamente perigoso para o capitalismo. Mas não é uma unidade abstrata, é uma unidade na medida que, inclusive, os trabalhadores brancos entendem que a pauta dos camaradas negros são pautas estruturais da classe. Não são secundárias, não são perfumarias, não são adendos ao processo de luta. E quando entendem isso, aí sim existe uma aliança. E aí eles trazem esses argumentos. Os argumentos foram tão fortes que, ao longo dos anos, as resoluções do SWP foram obrigadas a incorporar isso. E aí, timidamente falam, olha, que o Trotsky usava tal argumento. Olha, os trabalhadores também não defendem a ditadura do proletariado, a revolução socialista, e a gente não vai abrir mão disso. Então, se os camaradas negros não defendem que são uma minoria nacional, a gente vai abrir mão disso? Né? Então, é uma discussão do tipo, se a gente avalia que tem uma questão que pode, um programa que pode ser transicional, que pode provocar, por que a gente não pauta? No caso, tem mais elementos de programa máximo do que transicional. Mas a questão é que, ao longo do debate, a resolução, ao final, em 1957, ficou assim. Teoricamente, o profundo crescimento de solidariedade e consciência nacional entre a população negra pode, sob certas condições futuras, dar nascimento a demandas separatistas. Pode ser que aconteça. Já que a população de minoria tem o direito democrático à autodeterminação, os socialistas seriam obrigados a apoiar tais demandas uma vez que elas refletissem a vontade das massas. No entanto, mesmo sob tais circunstâncias, os socialistas ainda continuariam reivindicando a integração ao invés de separação como a melhor solução da questão racial, tanto para os trabalhadores negros quanto para os trabalhadores brancos. Então, essa resolução em 57 já é fruto de todo esse debate. E ela apresenta o quê? Olha, isso pode aparecer. Se for uma demanda do movimento, se for algo... A gente incorpora, discute, avança, porque a questão é qual o norte. O que nós objetivamos com essa discussão. E aí, essa questão da minoria, da autodeterminação de uma minoria nacionalmente reconhecida, ela tem que ser discutida historicamente, porque, de fato, uma coisa é discutir na Índia, outra coisa é discutir no Estado espanhol, outra coisa, e nos Estados Unidos. Então, não é possível, de novo, fazer fórmulas genéricas para entender essas questões. São questões vivas, reais, e que apresentam todas as contradições possíveis da luta concreta. O outro tema foi sobre a organização negra, né, que foi um dos temas provocados para o debate. E aí uma citação de 39 do Trotsky, ele diz: é muito importante, se é aconselhável e se é possível, criar uma organização desse tipo por nossa própria iniciativa. É importante criar formas como partido, sindicato, organização educacional, cooperativa, mas este é um novo tipo de organização que não coincide com as formas tradicionais. Devemos considerar a questão de todos os lados,
quando se é aconselhável ou não e qual deve ser a forma de nossa participação na organização. Vejam, esse processo dos anos 30, dos anos 50, foi o processo que antecedeu dos anos 60 os Black Panthers, a construção dos Panteras Negras, do Partido Negro. Então, quer dizer, essas questões foram antecipadas muito anteriormente, e aí a minha avaliação é que o método correto e o método de análise, o método de intervenção na realidade é que possibilitou isso. Você adianta questões, você traz elementos para o debate que estão latentes ali, e que são necessários serem respondidos do ponto de vista da luta. Então, os Panteras Negras foram criados nos anos 60, mas aqui essa discussão já estava presente, que era necessário a construção de uma organização negra. A questão é que era uma organização de novo tipo, não era um sindicato, não era um partido, tinha que ser uma coisa nova e, obviamente, dirigida pelos negros, né? Seria por óbvio. E no debate de programa que ele provoca, né? E esse debate de programa, apareceu uma série de questões. Quando, por exemplo, o James defendia que uma das consignas a ser defendida nesse período pelo SWP seria igualdade social, econômica e política para os negros. Trotsky achou essa demanda absurdamente liberal. Como a gente vai apresentar isso no marco dos direitos? Isso não possibilita uma... E aí também todo um debate no sentido de defender por que essas consignas elas eram transicionais. Porque os trabalhadores negros não tinham as mesmas condições, por óbvio. Não se viam nas mesmas condições, por óbvio. E pautar isso era, inclusive, obrigar as organizações operárias, o SWP e outros coletivos, a reconhecer que essas pautas eram pautas estruturais da classe. E isso poderia dar um salto gigantesco nas organizações, no caso, nessa organização, e poderia impulsionar a luta dos negros e negras de forma a ser sistêmica e tudo mais. Uma outra discussão que eles apresentaram também era sobre para onde esse partido deveria se dirigir para fazer essa discussão. Além de dialogar com essas organizações negras que estavam sendo criadas, era necessário também que esse partido se dirigisse aos muçulmanos negros. Então, essa questão da religião, esse debate que a religião tem que se apartar, a gente precisa ter posturas, né? Também é uma outra falácia, em alguma medida, porque eles, inclusive, reconhecem que os muçulmanos, Malcolm X era um muçulmano, se tornou em um dado momento, e ele diz, ali tem uma grande potência, tem muçulmanos progressistas que podem ser ganhos para a luta revolucionária, podem se colocar a serviço da luta revolucionária. E aí, enfim, esse debate foi um debate muito potente, a gente pode discutir depois como que o SWP, na minha avaliação, foi perdendo essa potência, foi abrindo mão dessa discussão internacional. Em 63, por exemplo, uma resolução que eles tiram sobre a questão negra é algo do tipo que a luta negra não deve permitir ser subordinada por nenhuma outra consideração ou interesse. Que a luta negra não tem que estar conectada a nenhuma outra subordinação ou interesse, como, por exemplo, uma subordinação ao interesse de classe ou uma subordinação ao interesse de uma revolução internacional socialista. Então, o SWP, ao longo do tempo, vai perdendo essa dimensão da luta internacional e vai se aproximando mais das experiências castristas, foquistas, de outras perspectivas de construir a luta revolucionária. Mas o interessante é que o debate aconteceu, e eu acho que esse debate nos ajuda a pensar o quanto que é potente. Porque os Black Panthers depois, Malcolm X, foi não necessariamente Black, mas também, chegam à conclusão, uma parcela, de que não é possível resolver as questões do racismo dentro do capitalismo. Então, essas questões, e aí tem vários debates que eles colocam que, inclusive, a pequena burguesia negra, uma pequena burguesia negra, se aproximava do marxismo porque acreditavam que era o método mais próximo, ou o mais potente para conseguir caracterizar a situação em que se encontravam e pensar os próximos passos. Eu não vou ter muito tempo de entrar nisso, mas outra contribuição do James também para pensar a questão do povo negro e a questão negra é sobre o papel do negro nos processos revolucionários. E aí esse livro do Jacobino Negro é extremamente interessante porque ele vai mostrar algo que é secundarizado, a gente percebe como a história é contada realmente a partir de perspectivas muito específicas, como que os negros tiveram um papel decisivo, sobretudo nas colônias, para a vitória dessa Revolução Burguesa. Né? E como a potência da luta dos negros foi tão incrível que
garantiu, no Haiti, no final do século XVIII, 1794, enfim, a primeira revolução negra da história, né? E aí, de novo, pensar, essa primeira revolução, essa revolução negra, final do século XVIII, começo do século XIX, ela foi extremamente muito potente, muito provocativa, e ao ponto de ser duramente também massacrada. A gente pensa o Haiti hoje. O que é o Haiti hoje? O Haiti hoje, depois de grandes catástrofes e um monte de questões, né, enfim, virou espaço para... Nós não, né? O Brasil mandou as tropas como uma forma de intervenção humanitária, né, para conseguir uma vaga na ONU, matando gente, fazendo o que sabem muito fazer, né, com a segurança pública aqui, com as intervenções, com o que fazem aqui. Se a gente for pensar hoje as consequências do Haiti, dessa postura isolada, como que comprova que não é possível a revolução em um só país, a gente percebe que isso é ainda mais grave quando a gente está falando da população negra. Porque se a gente for comparar na Ilha de São Domingo, que, né, o Haiti e a República Dominicana, é evidente como o racismo opera. Os índices de desenvolvimento, a forma como os haitianos são tratados, inclusive nas fronteiras de comércio, é a barbárie. E isso tem a ver, enfim, que é uma revanche contra a nossa ousadia de se organizar contra esse sistema, né? Assim como os capitalistas, enfim, grande maioria brancos, reagem diante desse processo. Então, eu acho que é mais uma forma de mostrar o quanto que esse elemento da luta internacional e de que é impossível o socialismo, né, as revoluções em um país só. Por fim, que eu acho que é para discussão... Tá, eu acho que é pensar o que tudo isso tem a ver com as questões hoje. O que esse debate feito da primeira metade do século XX, o que isso contribui, o que isso tem a ver? Eu acho que tem muito a ver. Tem muito a ver com a luta dos negros, sobretudo nas Américas, e eu estou falando das Américas mesmo, né? Tem a ver porque a consciência não é linear. Então, a gente não necessariamente copia e cola das experiências do passado, né? Pelo contrário, são volta 10 casas, avança 5, volta 20, avança 10, né? Então, do ponto de vista da consciência, isso é muito mais contraditório. A gente pode perceber isso, por exemplo, nos Estados Unidos, a conclusão tirada pelo Malcolm X sobre a luta dos negros, né, e parcela significativa dos Panteras Negras, e o movimento Black Lives Matter, né, Vidas Negras Importam. São movimentos potentes. Mas esse movimento atual, por exemplo, não incorporou todas as conclusões tiradas nos anos 60 pela luta dos negros pelos direitos. Que era necessário, inclusive, fazer uma luta anticapitalista, uma luta socialista. É um movimento muito potente, mas é um movimento que também, nesse dado momento, se localiza dentro de um debate de identidades que não podemos ser sectários em relação a ele. Representatividade importa, essas questões são muito importantes, a gente se olhar, a gente se reconhecer, isso é um impacto profundo nas nossas vidas, no nosso comportamento, só que tem limites, tem um limite até onde isso vai. E o limite que eu coloco aqui é o limite da transformação, da revolução, dos processos, né, da luta anticapitalista. Então, acho que é isso interessante para perceber como esses debates ainda são atuais. Quando Angela Davis veio aqui, discutiu sobre a potência da mulher negra, quando soltam aquele manifesto no 8 de março, falando que a luta das mulheres, e aí concordando com a camarada que nós somos a vanguarda de vários processos, temos sido a vanguarda de vários processos, ela dá pistas para pensar, inclusive, que essa luta, inclusive na última carta que eles soltaram no 8 de março, agora desse ano, Nancy Fraser e a própria Angela Davis dizia: a luta precisa ser contra o neoliberalismo, precisa ser anticapitalista, ainda não chegou no socialismo, mas já começam a apontar elementos e a gente precisa resgatar essas experiências históricas para pautar a questão das opressões do ponto de vista estratégico. Então, esse é um desafio, e é um desafio, inclusive, com que se convencionou chamar hoje como teorias, mas também que tem práticas nas ações e movimentos concretos, são as teorias de identidades, a política de identidades, né? Que é, como eu disse, acho que sem ser sectária, acho que não poderia ser, mas é um primeiro degrau para a luta. Então, muitos jovens hoje se aproximam das lutas a partir dessas pautas. Isso é inegável. A questão da legalização do aborto, os atos aqui, a luta, Black Lives Matter, as lutas que estão sendo travadas no mundo, olhando para as pessoas, para as carinhas, foi a primeira vez que alguém perguntou se eu era mãe de um camarada jovem que estava comigo. Eu falei: nossa, eu já estou agora, eu já não sou mais a jovem do movimento. Não sou há muito tempo mesmo, mas... as pessoas mais velhas, as meninas, tinham 17, 16 anos de idade. Então, é a primeira forma, talvez, de se aproximar da luta. A questão é que, nessa experiência,
esses próprios setores também começam a tirar a conclusão que é necessário avançar, que é necessário, para além dessa questão da identidade que é muito potente, ir construir uma luta anticapitalista, construir uma luta socialista. Esse é o desafio. E esse desafio só irá se materializar se houver disputa, se tiver mais espaço como esse, se a gente conseguir resgatar esses elementos para a discussão das opressões, né? E conseguir ter espaços democráticos e fraternos também para fazer o debate. Eu acho que, só para terminar, eu acho que infelizmente foi muito duro, foi um golpe muito duro a morte da camarada Marielle, e é algo muito difícil, acho que nunca vai ser fácil falar disso, uma pessoa com quem convivi durante muito tempo. Mas, nos últimos anos, com todas, a gente não viu tanta gente, por mais que fosse nosso desejo, as pessoas não saíram na rua massivamente contra o golpe. Por mais que deveriam, né? Queríamos que tivesse saído contra esse golpe institucional. Não saíram às ruas massivamente quando o ex-presidente Lula foi preso e teve situações. Mas saiu na rua massivamente quando uma mulher negra, preta, da favela, socialista, LGBT foi morta. E não porque ela estava acima de todos os outros corpos que são tombados, mas porque ela expressava tudo isso. Recentemente eu encontrei uma aluna jovem que ela falou assim, eu fiquei tão mal com aquilo, eu senti, foi tão profundo em mim, porque todo mundo sentia essa dor. E aí não dá para dizer que essas questões não são explosivas, que não são potencialmente revolucionárias, que não são estruturais, que não são necessárias de ser pensadas enquanto um projeto anticapitalista e um projeto de uma outra sociedade que nos caiba, que os nossos corpos não sejam tombados. Então, acho que são pistas que a gente não pode deixar e colocá-las debaixo do tapete. São pistas que a gente precisa abraçar, potencializar e colocar, enfim, na cena, na agenda da construção do nosso projeto de sociedade. É isso, obrigada. Obrigada, Jane. Abrindo para os debates, mas antes eu gostaria de repassar o aviso. Nós temos ainda 2 mesas, né? Uma amanhã, sobre o Programa de Transição e a Fundação da Quarta Internacional, e no dia 21, o legado de Trotsky e a tradição trotskista. Eu peço que as perguntas se restringam a 1, 2, até 2 minutos, para não se prolongar muito. Que as meninas precisam sair, né? Estão bastante cansadas, tiveram um dia de bastante atividade, então peço a compreensão de todos. Obrigada. E peço também para usar o microfone, porque está sendo filmado, tá? Bom, eu? Boa noite, eu sou o Claudinei, sou professor de História. Primeiro, quero parabenizar a mesa e ao nosso grande companheiro Pedro, que tocou o evento. E eu fiquei bastante emocionado, positivamente falando, bastante entusiasmado com a fala de vocês, achei brilhante. E eu queria fazer uma questão para Maíra, porque se você tiver dado, se não tiver, tudo bem, é só porque eu me interesso muito pelos anos 50 e 60 na União Soviética, né? Eu queria saber se nos anos 60, pós-khrushchevinização, pós-desestalinização, se a União Soviética e os países soviéticos acompanharam esse processo que no Ocidente foi intensamente poderoso, da luta feminista, e também nos Estados Unidos, né? Se você tem algum dado a respeito disso, né? E para Jane, é uma questão que, inclusive, eu estava conversando agora com o Henrique, que uma fração da classe trabalhadora, ela abandona o lulismo, né? E, de algum modo, quando há um golpe, evidentemente um golpe contra Dilma, a classe não sai na rua como saiu diante da objetivação do que foi a exploração à mulher, o movimento negro e do que foi a catástrofe, né, o terror que foi o assassinato de Marielle. Queria saber se você, como você pensa isso, essa questão
do romper com o lulismo, de romper com a classe e como é que o lulismo não dá conta de algumas questões, como você bem apresentou, que não deu conta durante o governo, e a Amélia também apresentou, das questões efetivamente da mulher, né, do aborto, da questão negra, da questão da mulher trabalhadora negra, que é o que é fundamental nas falas. Muito obrigado. Nós vamos fazer um bloco só, então quem tiver perguntas. Tá dando para ouvir? Tá, né? Bom, meu nome é Beatriz, me chamo de Bia, sou professora aqui da PUC, coordeno um núcleo de estudos marxistas. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou bastante feliz de ver 3 mulheres na mesa. E temos que pensar para os próximos eventos mais mulheres e negros nos debates. Eu não pude vir, eu vim um dia, estou vindo hoje, mas tenho acompanhado pelo YouTube, quando posso, e tem muitas mulheres trotskistas, né? Eu fiquei lembrando aqui na minha cabeça de muitas mulheres, e também negras e negros. Eu acho que isso é de fundamental importância, né? Num momento em que a gente está discutindo as opressões, a singularidade das lutas contra as opressões, mas também no interior da luta contra a exploração. Então eu penso que na universidade, assim como na luta social, fica aqui uma sugestão para os próximos encontros, para que a gente cuide desse pedaço, né? Bom, posto isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês a respeito de questões que vocês trouxeram, para a gente pensar o momento contemporâneo, né? Nós estamos vivendo no plano internacional, apesar da efusão de muitas lutas, né, no plano internacional, vocês citaram aqui várias mobilizações e lutas sociais, mas, de outro lado, há uma regressão histórica violenta, né, com a hegemonia do capitalismo no plano internacional e com uma ilusão politicista, né, inclusive em muitos países da América Latina, entre eles o Brasil, onde, na realidade, fez ainda com que a gente tivesse um processo grande aí de um retrocesso e uma ilusão social-democrática, né, na social-democracia, quando ela já se esgotou, inclusive no atual momento do capitalismo. Eu queria ver com vocês como é que vocês compreendem, até porque a luta das mulheres na Revolução Russa, elas foram pioneiras, elas foram protagonistas, começa dali o processo de revolução, assim como na Comuna de Paris, né? Acho que é importante a gente trazer, e o próprio Lenin e o próprio Trotsky, como referências na Revolução, toda a discussão com as mulheres, né, no sentido do seu protagonismo e as bandeiras libertárias. Posteriormente, a gente sabe, o ano passado estive na Rússia por ocasião dos 100 anos da Revolução, e o retrocesso é brutal, quer dizer, o caminho nacional, KGB, que está lá colocado, e a opressão em relação às mulheres, em relação à sexualidade, ele é brutal, ele está lá, está presente, né? Eu acho que queria pensar um pouco com vocês como é que essas lições do processo revolucionário são fundamentais para a gente ter uma potência, como a gente está levantando, para esse processo histórico, porque é socialismo barbárie. Nós estamos vivendo numa quadra histórica que é socialismo barbárie, não tem um meio termo. Como é que se constrói esse processo, né? Então, do ponto de vista do Brasil, a Jane colocou a questão dos processos identitários, que é um primeiro momento, assim como as lutas imediatas das mulheres, né? A luta contra a violência contra a mulher, a luta pela legalização, pelo direito ao nosso corpo, a legalização do aborto. São lutas imediatas, mas elas não podem estar desvinculadas, como vocês levantaram, das lutas estruturais e das questões estruturantes dessa potência da luta das mulheres, da luta dos negras e negros trabalhadores, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma quadra pós-moderna que incentiva tanto o movimento feminista como o movimento negro a ficar no limite identitário.
Isso tem sido uma questão, não só na universidade, mas também no âmbito dos movimentos sociais. Então, vocês que trazem uma perspectiva histórica e revolucionária, como é que vocês veem isso, né, nas lutas cotidianas que estamos desenvolvendo e estamos por desenvolver? Né? Obrigada e parabéns pela intervenção de vocês, mais do que necessária. Boa noite, gente. Boa noite, palestrantes. Eu me chamo Odete, eu sou estudante da USP, militante do Põe Rosas. Eu queria primeiro saudar as companheiras pela exposição. Acho que é muito interessante a gente perceber como o trotskismo, como continuidade do marxismo revolucionário, ele pode dar uma perspectiva muito profunda para a gente pensar a luta pela emancipação das mulheres e dos negros e pensar que as mulheres e os negros hoje, especialmente num país como o Brasil, por exemplo, são parte fundamental da classe trabalhadora. Nesse sentido, uma questão que foi bastante ressaltada pelas duas companheiras foi a questão de como as mulheres vêm vanguardizando as lutas em todo o mundo. E aí, a minha pergunta queria se focar um pouco na discussão em relação à luta pelo direito ao aborto, porque o que a gente acabou de ver foi na Argentina uma mobilização muito intensa, que levou mais de 1,5 milhão de mulheres para as ruas, mulheres e homens, inclusive, lutando por esse direito fundamental, que há 101 anos atrás na Rússia se legalizou o direito ao aborto, a Rússia como Estado operário, e agora o que a gente viu foi o papel que cumpriu a Igreja e o Estado junto para poder interferir na decisão e continuar fazendo com que o aborto seja clandestino, com que as mulheres sejam condenadas a seguirem morrendo. Esse debate também se coloca aqui no Brasil e acho que ainda mais agora, onde a gente vê, na verdade, toda a arbitrariedade que está colocada em meio a um processo eleitoral, que o judiciário intervém de forma muito absurda, retirando o direito da população decidir em quem votar, onde a gente vê nos debates eleitorais, por exemplo, que vários dos candidatos saudam a Deus e a Igreja, e a discussão que eu queria um pouco colocar é exatamente essa discussão. Qual a perspectiva da luta das mulheres? Porque existe um debate, inclusive, sobre o fato de se a gente tem que, nesse momento, lutar somente pela descriminalização do direito ao aborto, o que nós, do Pão e Rosas, defendemos que, na verdade, é muito fundamental que a gente lute pela legalização do direito ao aborto para que nenhuma mulher mais seja criminalizada por fazer esse procedimento, e ainda mais num país como é o Brasil, onde ocorrem mais de 1 milhão de abortos clandestinos, quase segundo os dados, e que de cada 4 mulheres que morrem, 3 são mulheres negras. Então, para a gente ver que somente descriminalizar não basta, que na verdade é fundamental como que a gente lute e impulsione um grande movimento, e aí eu queria um pouco que as companheiras falassem um pouco sobre isso, e também o papel que pode se cumprir nas eleições, se a gente usa esse espaço a partir de uma perspectiva revolucionária da esquerda para poder impulsionar uma grande campanha que possa ser levada adiante pelo movimento de mulheres, pelos partidos de esquerda, que possa defender com todas as letras o direito à legalização do aborto, para que nenhuma mulher mais morra por abortos clandestinos no nosso país. Boa noite, sou Lenin Viana, sou da MOI, Liga Operária Internacionalista, e queria fazer uma pergunta, mas baseada no comentário de vocês, não sei se eu consigo formular, porque eu fiquei pensando lá, né, primeira vez que eu venho aqui falar. E a Maíra aponta, né, as falas do Trotsky, o Trotsky, que para mim sempre foi muito marcante, quando ele diz que o combate, né, ao patriarcado e às opressões, ele perpassa pela derrubada do sistema, pela destruição do capitalismo, do sistema capitalista. Né? E aí eu fico perguntando, Trotsky é muito claro nisso, em todas as falas, né, em todos os livros. Stalin, quando ele vem destruindo e retirando todos os direitos, né, das mulheres e das classes, das minorias, ele vem para exterminar qualquer vitória da classe trabalhadora
com a Revolução Russa. Né? Ele trai a Revolução Russa e vem, então, eliminando e exterminando todas as conquistas e vitórias e, claro, pegando as minorias. E aí eu pergunto por quê, né? Como é que vocês entendem essa questão dessa aposta tão forte nas eleições, né? Achando que as eleições pode ser a saída dentro da democracia burguesa. Eu vi um companheiro comentando sobre a questão das massas não terem ido à rua, né, tanto na questão do lulismo, como foi na questão da Marielle. Né? Marielle, ela representava a classe trabalhadora. E eu acredito que as pessoas que foram à rua foi por isso. Não foi porque ela era vereadora. Foi porque ela representava a classe trabalhadora. Porque ela foi morta por sistema burguês. Ela foi morta por essa democracia burguesa. Né? O Lula foi o governo que mais enriqueceu os banqueiros. Foi o governo que mais deu isenção para as empresas. Né? Foram milionárias as isenções. Hoje, a gente tem as pessoas que foram condenadas por conta do Sistema Nacional de Segurança. Né? Também de um governo que se dizia de esquerda. Então, como é que hoje, né, a gente vê tanto essa mobilização, vote certo, você responsabiliza essa classe trabalhadora, que é a classe que sofre as opressões, né? Você mobiliza, você convence todas as minorias, né? Sejam os negros, sejam, né, os homossexuais, os transexuais, a minoria, que é quem mais sofre dentro desse sistema burguês. A achar que se ele votar certo, ele vai solucionar toda uma questão que Trotsky já dizia, que só vai ser superada com a destruição do sistema capitalista, e não é com caminhada nem flores. Né? Porque a burguesia não vai entregar, não vai abrir mão dos seus privilégios, né? Nem da sua riqueza. Então eu queria perguntar o que vocês pensam sobre isso, sobre essa aposta nas eleições, né, que a gente está vendo em massa como saída para um sistema democrático burguês. Tá, tenho duas perguntas, as duas são para a Jane, mas se a Maíra quiser comentar também, fica à vontade. Aliás, primeiro, parabenizar, achei que foram excelentes as duas intervenções e muito feliz que vocês puderam vir, a Maíra substituiu a Jane e tal, foi muito bom. E as perguntas são, Jane, você falou um pouco da questão do Partido Negro e tal dos Estados Unidos, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, na verdade, porque eu fico pensando que, óbvio que deve ter uma abertura do ponto de vista de uma política classista, vamos chamar assim, para formas de auto-organização que sejam partidos negros ou partidos de mulheres, sei lá, ou partidos LGBTs, seja lá como for, o que a história vai mostrar pra gente, né, apresentar pra gente. Só que eu queria pensar, por exemplo, eu penso no Brasil seria um outro país em que seria super concebível um partido negro, auto-organizado, só de negros, etc. Como isso era discutido? Seriam partidos que eles comportariam dentro da sua organização militantes não negros, mas em que as instâncias de direção seriam dos negros, ou partido só de negros? Porque como ficaria o estabelecimento da unidade da classe dos brancos, dos negros, como você mesmo fez referência num episódio lá, dos policiais e tal. Enfim, queria que você desenvolvesse um pouco mais isso, que eu fiquei curioso. A outra questão sobre o Brasil, assim, ligada à questão racial, uma coisa que é muito gritante, assim, é a questão de drogas, né? O encarceramento e o genocídio é muito ligado à guerra às drogas, uma política proibicionista, etc. Só que a minha impressão é que a esquerda brasileira socialista, não falando esquerda socialista, a esquerda brasileira em geral, com certeza, mas a esquerda, mesmo a esquerda socialista, ela negligencia muito esse debate. Não só racial, mas na questão de drogas, a gente é muito recuado, às vezes até conservador, uma lógica conservadora de pensar isso. Por exemplo, o movimento com a Marcha da Maconha, até que você quiser comentar sobre isso, que eu sei todos os anos que tem, a nossa minha organização vai, a gente tenta construir com os nossos limites, né, uma organização pequena e tal, mas é uma marcha que, por mais que é muito contraditória, pessoas ali vão pela liberdade de fumar, e é isso mesmo e tal, mas a composição social dela é uma composição fundamentalmente de jovens, mulheres e homens, faixa dos 20 anos para menos, negros. São os atos mais populares nesse sentido, e jovens que eu conheço no Brasil, de todos os que a gente menciona. E a gente não investe nisso, na construção da marcha, na disputa política disso, né, dá um sentido de classe, uma orientação antiproibicionista, que também não é só a maconha, não adianta só legalizar a maconha, essas outras horas, enfim.
os debates. Então, eu queria jogar essa questão na mesa. E por fim, só comentar do que a Bia falou, que eu acho que é importante também, para não ficar sem um comentário da minha parte, né? Estou organizando um evento. No primeiro dia, eu cheguei a registrar, né? Já sabia que essa questão ia aparecer, que estava evidente. E eu fiz o registro de uma autocrítica, não vou reiterar ela inteira, mas aí está lá gravado, mas que de fato a gente identificou isso, enfim, não tem como não ver, né? E o comentário que eu fiz com certeza, essa é uma autocrítica que tinha que ficar registrada, mas, né, alguém falou, qual que é a justificativa? Não tem justificativa, tem uma explicação do porquê que ficou tão gritante assim. Era para ser um evento, já ia ficar desigual, mas era para ser um evento para ficar menos desigual. Eu estava lembrando os nomes, conversando com várias pessoas depois, tinha um pouquinho, quase 10 mulheres, assim, que eu cheguei de 30 pessoas que tem no evento total, 30 e poucas, quase umas 10 mulheres que eu cheguei a fazer convite e elas, por diversas razões, você mesma, né, que tinha aceitado, aí ficou pós-doc, né, poder. Então, assim, muito cancelamento, muita gente que, até um problema que é até ligado à questão, enfim, à opressão, às mulheres, aos negros, etc., com pessoas que eu conversei diretamente, são amigas minhas, falam, não estou segura para estar e tal, então vou. Então, assim, foi realmente um problema e coisas, até processos objetivos, assim, né, como as coisas são, atrapalharam a gente a fazer isso, mas quem sabe, e também ficou muito na minha mão, então essa foi uma coisa que realmente eu negligenciei, assim, não tive um critério de vamos manter equidade nas mesas e tal, então, uma coisa que para outros eventos, né, que a gente vai organizar, ou outras pessoas organizem para fazer melhor e tal. Enfim, é isso, parabéns à mesa e queria só fazer esse comentáriozinho também, mas é isso, obrigado. Boa noite. Meu nome é Vitor e eu estou vendendo alguns livros aqui. Eu só queria fazer uma pequena correção, porque infelizmente o livro do Trotsky, que a companheira Maíra citou aqui, nós não temos. Mas vocês podem encontrar o livro na nossa livraria da Casa Marx, que eu convido todos a conhecerem. Fica bem em frente à estação de metrô Vila Madalena, vocês vão ver ali. Bem em frente àquela entrada principal, Casa Marx. Tem vários livros lá, inclusive um livro que nós temos, que você citou, os Jacobinos Negros, nós temos aqui, mas infelizmente o do Trotsky não. É só isso. Quanto tá? Bom, pela avançada hora, nós vamos começar a responder as questões. Eu vou passar para as meninas. Pode ser para você primeiro? Eu acho que é engraçado e interessante, porque as discussões e as perguntas culminam na conjuntura super fácil da atualidade, né? Vamos responder todas as questões sobre Claudinei, né? Eu não sei se eu vou conseguir, gente, provavelmente não vou conseguir responder tudo, mas algumas a tentativa. O Claudinei falou sobre que a classe rompeu com o nulismo, né? E que talvez isso explique o que Leni Viana também apontou, né? Não está aqui. Tá aqui. Que o extermínio da Marielle, que foi isso, né? Foi um extermínio que mobilizou muita gente porque ela representava essa classe, de fato, né? De fato, acho que ela era uma série de elementos que explica essa mobilização. Agora, eu, né, enfim, sou líder do PSOL e tudo mais, mas são questões que a gente tem que discutir no conjunto da esquerda mesmo, né? A classe rompeu com o nulismo, eu acho que os últimos atos, né, desde o golpe institucional, acho que mostra que uma parcela dos trabalhadores não foi mobilizado para nenhum dos dois lados. Isso está ligado a esse abandono, mas também tem outros elementos para a gente pensar, que é a desesperança, o mais do mesmo, a descrença com esse projeto, com a institucionalidade. Então, tem uma série de coisas que estão colocadas aí que
né, podem ser entendidas como um abandono ao lulopetismo. Mas, e aí, é como fênix, né, porque apesar de ter... Porque você vê que agora eles se colocam numa posição, né, o PT tem se colocado numa posição de oposição e aparece com no primeiro lugar nas eleições, com a intenção de votos. Isso é algo para a gente pensar. Esses 35% de intenção de votos, tem uma parte, ou não é a classe, né? Nós somos 99%, né? Então, é algo para a gente pensar. Eu não tô falando de respostas fáceis e prontas, mas eu quero dizer que falar que a classe rompeu, tem mais contradição aí para a gente pensar. Eu gostaria que tivesse rompido pela esquerda, numa perspectiva tal, mas acho que tem mais elementos aí para a gente pensar. Agora, é claro, há um descontentamento evidente. Nas últimas eleições, e aí o Leni colocou isso, outras pessoas aqui colocaram, nas últimas eleições, gente, o nível de abstenção na periferia foi gigantesco. Eu militei ali naquela região do Jardim Pantanal, Jardim Helena, o nível de abstenção ali foi mais de 60% de abstenção, e foi entre jovens. E os jovens estavam aonde no dia? Fazendo boca de urna, ganhando R$600 por mês. Um desemprego absurdo. Isso tem impacto. Não dá para abstrair esses elementos para pensar, sabe? Então, a descrença nas eleições, essa coisa de que a eleição é a saída, eu teria que ver aonde que está isso aí, porque a juventude, os trabalhadores não estão vendo a eleição como saída. Agora, é claro, eu acho que a gente tem que abandonar esse campo, é uma disputa. E, sinceramente, quando eu vejo Boulos e Guajajara aí falar pela legalização do aborto, com os privilégios, tem um impacto. Quem falou pela legalização do aborto, de todos os candidatos? Então, eu acho que é uma discussão que tem impacto. E eu acho que a eleição, ela não é o fim em si mesmo, mas não podemos desprezar no momento que as pessoas estão discutindo, para o bem ou para o mal, a política. E aí, qual é a disputa que a gente vai fazer nisso? Podemos ter táticas e pensar táticas diferentes nisso, para isso. Mas eu não vejo essa realidade de que a eleição é apresentada como saída para tudo, ainda que tenha essa ideia, essa intenção, mas a grande maioria dos trabalhadores estão localizados, ainda mais a juventude, nas abstenções. Tudo bem que as últimas pesquisas mostraram do Tribunal Superior que mais jovens se filiaram antes dos 16 anos para essa eleição. Isso pode ter um processo com as ocupações de escola, isso pode ter uma série de elementos aí que ainda não dá para ser avaliado. Mas que teve mais jovens se filiando para essas eleições do que nas eleições anteriores. A gente não sabe se isso vai se reverter em abstencionismo, em anular. Então, é um cenário muito aberto, as coisas estão colocadas. Por isso que eu acho que, para além do debate eleitoral, é como se organiza a luta que passa por isso, mas que passa por isso, né? O processo, qual é o foco da questão. A Bia coloca um monte de coisas super interessantes, inclusive a crítica, eu acho que Pedro, quando faz aqui retratação, acho que é isso que vale, né? Porque é óbvio que esses elementos estão nos nossos poros, né? Inclusive a invisibilidade, não pensar sobre isso e tal. Agora, o mais importante é quando a gente consegue perceber e falar, é isso, foi ruim, deu ruim. Então, o que a gente pode fazer para avançar nisso? Então, para mim, isso é um grande salto, porque certamente os próximos eventos, isso vai estar colocado, né? Isso vai estar na mesa. Acho que isso é importante, uma conquista importante. E aí, a pergunta da Maíra, e aí a questão sobre as lutas imediatas e como conectar as lutas imediatas com outras questões. Os limites do imediatismo, né, que são necessidades vitais, mas qual o limite disso para a construção de uma luta estratégica ou consequente? Eu acho que é esse o debate. E não é um debate fácil. Porque quando a gente coloca, olha, essas posturas pós-modernistas, identitárias, estão ocupando espaço não só na academia, mas na luta real, é a pura verdade. É a pura verdade. Eu sou de uma geração que eu não conhecia as radicais feministas, assim, eu tenho 38 anos, então eu leio, conversando com as camaradas mais jovens, isso é um debate muito novo, assim, relativamente novo. Até porque é um debate que se faz muito nas redes também. Mas eu morei no Rio 7 anos. Eu fui para o Rio, depois da graduação, enfim, e lá no Rio fui trabalhar na UERJ com um laboratório do lado, meu laboratório ficava do lado do Laboratório de Políticas da Cor. Eu era chamada da irmãzinha marxista, que não entendeu muito bem o que eu estou fazendo ali com os marxistas ainda. Então, era um debate, foi um enfrentamento, porque foi a primeira universidade que teve cotas.
E foi fantástico entrar na UERJ, e ver um monte de gente preta também. Foi fantástico, me teve impacto, eu queria discutir. Mas eram camaradas com quem eu conseguia discutir. Eu ainda conseguia discutir. Talvez porque era uma mulher negra que estava discutindo, mas conseguia discutir. Mas é impactante, foi muito positivo. O impacto da UERJ não dá para se desconsiderar. A questão é que é isso, não tem caminho fácil para a gente, né? É como conectar essas discussões, como articular essas discussões. E esse é o desafio. Para mim, esse é a agenda contemporânea para os revolucionários, socialistas, de como a gente incorpora esses temas. Porque também não adianta só falar, nossa, vocês são pós-modernos, hein? Vocês não... Lógico que de modo algum se diz isso, mas isso é muito presente no movimento. Na universidade, então, às vezes a pessoa não pode nem abrir... Por que isso? Às vezes uma fala que pode ser negativa, vamos trabalhar isso, vamos discutir não com ela, mas com as outras pessoas que estão em sala. Mas às vezes é tão dura a discussão, é tão pouco cordial, é tão pouco empatia, que a gente não consegue fazer o que tem que fazer nesses espaços, que é a discussão. Por mais que eu discorde de você, eu vou defender que você fale até o final. Então, eu acho que nessa discussão sobre a política de identidades e tal, acho que tem acontecido isso, e eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço, e vamos ter que fazer um esforço grande para conseguir fazer esses debates e ser escutado, e trocar, e aprender também, né? Porque eu acho que a gente também, dentro dos nossos espaços, a gente tem muitos vícios, que às vezes a gente... por exemplo, esse debate que o Pedro coloca sobre a questão das drogas, né? Eu acho que concordo, óbvio que a esquerda é muito moralista, a esquerda socialista, assim como a sociedade é muito moralista, em diversos níveis. Mas tem um debate que é sobre a consciência. Porque uma coisa é discutir drogas, claro, você está falando sobre a composição da marcha da maconha, esse é um debate que eu já ouvi em vários outros espaços, e acho que está correto essa participação, essa disputa. Mas eu não sei, assim, porque quando você vai na periferia, discutir droga é muito diferente quando está na universidade. E a gente tem que ter essa sensibilidade para perceber a maconha e fumar qualquer outra coisa. Então, um futuro cerceado, o que ela imaginava que seria, né? Então, são debates que a gente vai ter que travar com uma geração ou outra, que é uma discussão de classe que não pode ser só focada no consumo. E eu sei que o seu coletivo não faz isso, mas há muitos coletivos que fazem essa discussão focada no consumo. E isso gera problemas. Porque se a gente for ficar no consumo, a gente não está vendo lá na ponta como vários... Então, são essas contradições que eu acho que precisam vir à tona também para fazer o debate. Eu não acho simples. Eu acho que tem vários camaradas que fazem muito bem. Mas eu acho que tem essas questões, tem embrólios aí que talvez expliquem também, para além do moralismo, algumas dificuldades da esquerda de fazer esse debate, né? Que eu acho que é uma opinião, muito mais uma opinião do que... Agora, sobre a questão do Partido Negro, só para precisar, o debate que foi feito no STLP era sobre a construção de organizações negras. Os Black Panthers, que é uma organização negra, a gente pode caracterizar como um partido negro, pelas formas de organização, pelas células, pelo programa, pelas táticas de intervenção na realidade. Mas o que foi discutido, o que era discutido dentro dos trotskistas era a questão de uma organização negra. Tanto que ele falava, uma organização de novo tipo. Não é um partido, não é um sindicato. Acho que se aproxima muito do que a gente chama de movimento e dos espaços de Não, fala. Auto-organização. De auto-organização. Então, acho que são debates distintos, mas... e aí sim, não é necessariamente a função de partidos de mulheres, como já tentaram fazer, chefiados por homens, né? O Partido da Mulher Brasileira, o Partido de... Isso descola, isso se afasta de uma perspectiva estratégica, né? Então, não seria essa a discussão, mas eu acho que é importante aprofundar essa discussão dos Panteras Negras, porque acho que tem muitas lições para a gente pensar hoje, e a gente discute pouco também, né? E, enfim... Eu acho que... E aí, só um elemento, né, sobre essa questão do lupetismo e do abandono. A gente não pode esquecer que o genocídio da população negra, quando a gente fala socialismo ou barbárie, né, é verdade. Mas a barbárie já está presente em muitos espaços para muitos de nós, né? Então, quando a gente está falando do genocídio da população negra, e aí eu acho que essa crítica dos setores do SWP, como a questão não foi incorporada de modo estrutural, eu acho que nos cabe também. Como essa questão não é incorporada de modo estrutural? Porque a gente está falando em 2016, o mapa da violência, que foram mais de 60 mil jovens negros mortos.
60 mil jovens mortos, destes 75% negros, 90% homens. Então, a gente está falando, a gente sabe quem morre, como morre. Então, isso não pode ser só nós sabemos, isso precisa se incorporar de modo estrutural também a esse projeto, né, estratégico. Então, isso tem algumas pistas para falar por que o lulismo deixou de ser tão atrativo, porque é isso. Anos, o Estatuto de Igualdade, alguns criticam a desigualdade racial, demorou para colocar cotas. Isso apareceu depois que o movimento pressionou e isso aconteceu. Então, é isso. A legalização do aborto não foi aprovada. A violência contra a mulher aumentou absurdamente. As mulheres negras, então, a mortalidade 54%. Então, os dados mostram que, para uma determinada parcela da população, as contradições foram bem negativas, né? Não foram contradições no sentido de... Então, acho que isso também são questões que explicam esse descolamento. Não tem pertinência, né? Não tem sentido. Mas é isso. Eu acho que das questões... é isso, eu agradeço mais uma vez. Obrigada. Vou tentar aqui, eu escrevo um livro, então vocês fazem as perguntas. Então vou tentar responder. Né? Partindo, antes de entrar especificamente na questão do Brasil, partindo um pouco do que o Claudinei colocou e a professora Bia também. Assim, eu não conheço exatamente como era o movimento feminista nos anos 60 na União Soviética. Eu fico pensando que assim, o movimento feminista que se desenvolveu no mundo durante aquele processo se referenciava justamente na Revolução. Né? E o movimento feminista que existe hoje, liberal, né? O movimento feminista pequeno burguês e tudo mais, não tem essa referência histórica. Então, justamente, chega ali, né, e tem o lado do feminismo que fala, não, sem homem. O lado do feminismo fala, não, só as mulheres negras. Ou só... E assim vai fazendo o que a burguesia fez, né? E constantemente na classe trabalhadora, em todos os últimos anos, depois que o capitalismo foi restaurado nos estados soviéticos e tudo mais, que é ir separando cada um na sua caixinha e cada um faz a sua luta dividido. E a gente não tem que conseguir ver que justamente o capitalismo se utiliza absurdamente das opressões para poder explorar mais, né? E melhor. Então, cada vez que se divide, sem essa referência histórica, por exemplo, que foi a própria Revolução Russa e as conquistas da Revolução Russa, mais fraco nós estamos para combater o capitalismo. Não somente para combater as questões de opressão, para combater o capitalismo e toda a sua opressão que vem com ele, né? Então eu acho que, tipo, historicamente, para a gente poder pensar mesmo, como a Bia colocou, eu acho que uma coisa muito interessante foi, não somente, né, que na Revolução Russa, na Comuna de Paris e em grandes processos da história da humanidade, as mulheres se colocaram à frente, isso é uma coisa que não para, ao contrário, a classe operária, do momento da Revolução Russa para hoje, só aumentou em um número de mulheres. A maior parte dos trabalhadores hoje no mundo, a classe trabalhadora, são mulheres. E as mulheres, ao contrário do que aconteceu com o conjunto do movimento operário, que foi uma série de derrotas, né, imposta pelo neoliberalismo, pela terceirização, pela superexploração do trabalho, etc., o movimento de mulheres veio avançando, 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 avançando. E segue avançando até hoje. Estava lá na Argentina no processo agora na semana passada, e é muito impressionante. O Senado votou contra e no dia seguinte estava todo mundo com pano verde na rua e falando, mas nós não estamos derrotadas não. E nós vamos para cima. Então, assim, para mim isso é um elemento muito importante para que a gente pense, não somente o movimento de mulheres, para que a gente pense seriamente quem é o sujeito revolucionário da nossa época. Nós, por exemplo, do MRT, da nossa corrente internacional, a gente vem, que é o BTS, a FT, a gente vem apostando que frente a essa situação e a essas condições que estão as mulheres trabalhadoras e a luta das mulheres internacionalmente, existe uma hipótese que sejam as mulheres o novo sujeito revolucionário, que possam trazer atrás de si o conjunto da classe trabalhadora.